bem, Ana? Tudo bem. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estamos te ouvindo perfeitamente. A Gente, Ana vai apresentar... Meu coração... Vou apresentar para vocês uma pessoa Temple, fantástica. E só deixa eu comentar uma coisinha, Ana, que tem muitas pessoas, você vai falar sobre ela e tudo, vai passar a ficha técnica, mas assim, algumas pessoas perguntando sobre um filme que ela fez, né? Então, esse filme é um filme incrível, muito importante para você obter conhecimento. A Ana vai falar um pouquinho mais antes da Temple entrar. A Temple já está conosco aqui também. A gente vai conseguir colocar o vídeo que a gente fez com ela ontem também, porque eu acredito que sim, que vai dar certo também, tá? E aí nós temos esse filme para você poder ficar ligadinho, que é do nome dela mesmo, tá bom? Então, a hora que ela entrar para falar, vai aparecer o GC na tela, você já anota ali onde tem o seu caderninho de anotações e não deixe de assistir. Nosso programa vai encerrar hoje, mas de repente agora durante as férias, né? Tem ele em português, tem ele em espanhol, tem ele em inglês, né? Tem essas versões para você conhecer um pouquinho mais, tá bom? Ana, é contigo. Gente, eu vou introduzir para vocês a doutora Temple. Ela é Ph.D. em zootecnia e muitos de vocês já ouviram falar sobre ela. Ela revolucionou os projetos de equipamentos e instalações de gado para que fosse feito de uma forma mais humana. Ela é fantástica, gente. Eu estou até emocionada de poder introduzir ela para vocês. A gente teve uma conversa com ela ontem de 40 minutos, foi fantástico, e conseguimos editar esse vídeo para vocês. Então, assim que a gente der tchau para elas, vocês vão assistir esse vídeo também, tá bom? Vocês não podem perder, que tá bom demais. Então, vocês conseguem colocar ela na tela aí para mim? Hello, Temple. Hi, doctor. How are you doing? I am doing just fine. It's wonderful to be here. Just wonderful. Okay. Gente, ela está muito feliz de estar com a gente nessa manhã. Para ela agora são 6 da manhã. Acorda cedo. 6 a.m. for you there, Temple? Yes, 6 a.m. Are you an early bird? Yes, I'm usually up at this time anyway. I get up early. Ela diz que está sempre acordada a esse horário, ela acorda bem cedo. Temple, so we have here a group of people from Brazil and all over the world, and would you say hi to them first? Hi, from the U.S., I'm Temple Grandin. I'm a professor of animal science at Colorado State University, and when I was 3 years old, I had no speech. I screamed all the time, and I had the severe autism. O nome dela é Temple, ela está falando pra gente do Colorado, e até os 4 anos ela não falava. E se você conhecesse ela aos 2 anos, você ia ver que os sintomas dela eram bem clássicos de autismo, assim, bem severo. E ela vai falar um pouquinho para a gente. Eu, particularmente, tenho algumas perguntas para ela aqui, e eu queria ver o que ela tem para falar para a gente sobre isso, tá? A primeira pergunta que eu ia fazer para ela é, qual o conselho que ela daria para os pais que acabaram de descobrir que os filhos têm autismo, ok? So, Temple, would you mind answering a question that I have for you, that what advice would you give parents whose children have recently been diagnosed with autism? When I was 3 years old, I had no speech. I looked very severe. Quando eu tinha 3 anos, eu não falava nada, era um autismo bem severo. And I got hours and hours of early teaching. E eu tive horas e horas e horas de educação, de intervenção precoce. And I was taught speech. I was taught how to dress myself. Eu fui ensinada a falar, me vestir. And I also was taught how to take turns at games. It's very important for these children to learn how to wait and take turns at a game or an activity. Uma coisa que eu aprendi também é esperar a minha vez, né? Tipo, as crianças estão brincando, cada um tem a sua vez. E isso é muito importante, foi muito importante para eu aprender naquela época. When a child is 3 years old, you cannot tell which child will get speech and which child will not get speech. Quando a criança tem 3 anos, você não vai saber se ela realmente vai conseguir falar ou não, uma criança autista.
But the research is very clear. Early education, one-to-one with a good teacher for about 20 hours a week, greatly improves the how well the child's going to progress. Uhum. Os estudos comprovam, as pesquisas comprovam que 20 horas de terapias semanais, elas vão ajudar muito essa criança com uma intervenção precoce no diagnóstico. And if you have no services, get some grandmothers to work with the child. Some grandmothers are very good at working with these kids. Se você não tem condições financeiras de ir atrás desses, não tem recursos, né, para ter essas terapias, um conselho que eu dou é pegue avós e avós. Eles são muito bons em ensinar coisas para os nossos pequenos. The worst thing you can do is to do nothing and just let the kid sit and you have to work with these little kids. A pior coisa que você pode fazer é não fazer nada. Deixar a criança ali largada, você precisa começar a intervir logo cedo. There's a lot of information on the website, templegrandin.com. You have permission to translate it. Tem muita informação no meu website, templegrandin.com, e vocês todos têm permissão para traduzir. No, you have to start working with them, and then when the children get a little older, you may find he's good at art, good at music, good at mathematics. Quando a criança fica mais velha, você pode descobrir que ele é bom em arte, em matemática, em ciências. Build on the thing they're good at. I was good at art. Mother encouraged me to do lots of different kinds of art. Another child may be good at math. Then give him more math. Maybe teach him computer programming. Uhum. Take the thing they're good at and build on it. Foque nessas coisas que eles são boas, invista nisso. Se ele é bom em matemática, você pode investir em programação e por aí vai. Você tem que focar no que ele é bom e investir nisso. You know, autism is a continuous trait. You can also have children where there's no speech delay. But when they get older, they're kind of socially awkward. Você pode pegar crianças que não têm atraso na fala, mas eles, quando ficam mais velhos, eles são meio estranhos, assim, quando vão lidar com pessoas, relacionamentos, comunicação. Now, I know another question was about sensory sensitivity, loud noise, and a child screams at maybe a hairdryer or a vacuum cleaner. Yes. Antes de falar com vocês aqui no ao vivo, eu estava perguntando para ela uma dúvida minha, e aí ela está jogando para vocês, que são questões sensoriais, né? Eu perguntei para ela se, com o tempo, as coisas foram melhorando para ela nessas questões, né? Temple, I'm telling them that I asked you about sensory issues and how that improved with you, if things got better for you as an adult. Okay, go ahead. It's one of the ways to reduce sensory sensitivity is to give the child control of the hairdryer, control of the vacuum cleaner, where they turn it on and off and control it. Ok. Uma forma muito importante de ajudar as crianças com essas partes sensoriais é ajudá-las a ter controle. Se elas têm medo do barulho de um secador de cabelo ou de um aspirador de pó, por exemplo, deixa a criança aprender a ligar e desligar. Ao ela ter esse controle, ela vai perdendo esse medo, ela vai ter mais controle sobre essa questão sensorial. That can sometimes help on sound sensitivity. Isso pode ajudar nessa questão sensorial. Then you have other kids that only eat just a few things. Aí você tem a questão também de seletividade alimentar de crianças que comem apenas alguns alimentos. Sometimes you can get them to eat new things if you let them get involved with food preparation. Handling it. Where they, again, it gives them control, where they, with a thing they don't like, they get to handle it in the kitchen. Uhum. Uma forma de você ajudar a criança no quesito alimentar é pedir ajuda da criança nessa preparação dos alimentos. Aí ela vai ter contato, nem que seja mexer uma panela. And you probably had some other questions you could ask me. Yes, I have a few questions. Okay. What was the hardest time for you
with the prejudice and judgments that people had for you being autistic? Well, my worst time was when I was a teenager. Ok, gente, eu perguntei para ela, ela abriu aqui, gente, para perguntar, então eu vou perguntar. Ela tinha falado que ia vir aqui só dar oi, e hoje a gente ia colocar o nosso vídeo, só que vocês estão vendo que as coisas mudaram, e ela abriu, e eu vou perguntar, tá bom, gente? Então, Kane, se você quiser no private chat mandar mais alguma pergunta, ou quem quiser, tá, gente? Enfim, a coisa mudou aqui, a mesa. Mas, me perdi o foco aqui, fui falar com vocês isso. Go ahead, By the time I was 4, I was fully verbal. Okay. I was bullied, fully verbal at 4, bullied and made fun of when I was a teenager. Uhum. O que eu perguntei para ela que foi quais as dificuldades que ela enfrentou de julgamento e preconceito das pessoas com relação a ela ser autista. E ela falou que a parte mais difícil para ela foi a adolescência. Ela começou a falar aos 4 anos, mas a fala não era tão boa, então ela foi bullied, como que a gente fala? Ela sofreu bullying. Muito bullying na adolescência, e para ela isso foi muito difícil. And the only place I had friends was through shared interests. Horseback riding, electronics, those were shared interests that I had with other students. We need to encourage this. A única forma dela se relacionar com as crianças que sofriam menos bullying era quando eles compartilhavam interesses. Então, assim, crianças que, como ela, gostavam de andar a cavalo, crianças, adolescentes que, como ela, gostavam de tecnologia, aí ela conseguia ter um relacionamento melhor. Então, só quando tinha interesses em comum. Get the child involved in maybe a math group, computer coding group, art group, music group, things where there's a shared interest and they can use their abilities. Ok. Coloque as pessoas, as crianças autistas, para fazer aula de música, aula de arte, e ali elas vão achar pessoas que compartilham dos mesmos interesses. Então, seria interessante para eles. Some of my drawings right here. These are some of my livestock drawings, and I'm having this camera works backwards compared to. Ela está mostrando para vocês o interesse. Wanted to show some of my drawings. Ela mostrou para vocês uns desenhos que ela fez quando ela era mais jovem. O interesse dela era muito focado em arte. I've designed things all around the world, and the way I sold jobs for me to design is I would show people my work. I would show off my work. A forma como dela se comunicar era mostrar os desenhos, mostrar o trabalho dela. Cada um acha a sua forma de comunicação, e essa sim como ela encontrava, né? Now, for an older person on the spectrum that may have poor social skills, you have to teach it to them, and it's like teaching them how to be an actor in a play. They have to talk. Ela está falando agora para autistas mais velhos, que descobriram isso mais tarde. Como desenvolver essa parte social? Eles precisam ser treinados, ensinados como atores em uma peça, que são ensinados como eles devem agir, como eles devem fazer. Então, é a forma como eles aprendem. People that have autism are often very good at one thing, like maybe art or math, and they may be bad at something else. Pessoas com autismo às vezes são muito boas em algumas áreas, como matemática e artes, e bem ruins em outras. Take the thing they're good at and build on it and expand it. Like maybe give the child more difficult mathematics books if he's good at math. Ok. Foque nas coisas que eles têm interesse, que eles gostam. Invista nisso e que faça isso crescer. There's some questions on the chat here. I can't. Oh, yes. There are questions here. The first question is, what things do you consider they're essential to the development of autistic people? Well, for little kids, basic skills. Para crianças pequenas, são as habilidades básicas. Dressing, fala, se vestir, bathing, tomar banho sozinho, using the toilet, learning how to eat with utensils, basic skills. That's usar o banheiro, aprender a usar os talheres. Essas são coisas básicas
que as crianças precisam aprender. And some individuals will not speak, but they can still be taught those basic skills. There's a tendency for parents to help too much. Ok. Alguns autistas, eles não vão ser verbais. E existe uma tendência dos pais serem super protetores e fazerem tudo por essas crianças. Okay, if a child might be able to put his shirt on, but he does it slowly, let him do it. Oftentimes the mother helps too much. If he's able to put the shirt on slowly, then let him do it. Ok. Às vezes os pais querem ajudar para as coisas serem mais rápidas, e às vezes a criança, ela até consegue colocar uma camiseta devagarzinho, então deixa a criança colocar no tempo dela, nem que seja bem devagarzinho. Other questions there? Oh, the next question here, I don't know how to translate it, but when you were younger, you developed like the arm machine? When I was the hug machine. Sorry, okay. The hug machine. All right. They for many people with autism, pressure on the body, pressure on large areas of the body is calming. Uhum. Para muitos autistas, essa questão de ter essa pressão assim, essa segurança acalma. And there's simpler ways to do this. Things like a weighted blanket, a weighted vest. For some individuals, this is calming. Ok. E para alguns indivíduos, para algumas pessoas, colocar... Vocês já viram que aqueles cobertores que têm peso, né? Ou coletes, e muitos autistas, eles se regulam com isso e se acalmam com isso. And you developed something called like a hug machine? Yes, I did, but that's complicated to build. Yeah. There are simpler things that you can do that have much of the same effect. Weighted blankets, weighted vests, do a lot of the same thing and much less expensive and simpler. O que ela está falando é o seguinte, ela desenvolveu essa máquina do abraço, eu li braço em Ed, foi mal, a máquina do abraço, só que é uma coisa que é muito custosa para ser desenvolvida, é muito mais complexo, e você consegue um resultado com esses cobertores, com esses coletes, e você consegue um resultado com custo muito menor, né? No, but the person on the spectrum, everything has to be taught. Another thing is, on teaching speech, slow down when you talk to the child. Okay. Slow down when you talk to this 3- and 4-year-old child. Quando a criança está sendo ensinada a fala, uma coisa a se considerar espere, dê tempo para a criança responder e fale muito devagar. Repita devagar para a criança conseguir absorver isso. When grown-ups, adults, talk too fast, it sounds like... Eu não sei como eu vou traduzir isso não, tá, gente? Mas é que ela tá falando que quando os adultos falam muito rápido com as crianças, soa com blá, 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 a criança não entende nada. Well, because I have auditory processing problems, so slow down. Por causa de problemas de processos Okay, devagar. The brain processes the sound slowly. O cérebro, ele processa o som bem devagar. And you also need to give the child time to respond. E não se esqueça de dar tempo para a criança responder. Espere. Their brain is like a mobile phone on a 1-bar connection. You have to give it time to get the web page. I love that analogy. Okay. Ela falou assim que o cérebro da criança é como se fosse, pensa numa conexão ruim, quando você está tentando subir uma página de internet, né? Quando você acessa uma página de internet, está demorando, está loading. Então você tem que pensar assim, então tem que ter paciência. É devagar, mas chega lá. You always want to encourage the child know some words to use his language. Uhum. Você tem que encorajar a criança a usar as palavras. If the child wants the juice, say, use your words.
And then but give him time to respond. Se a criança está pedindo suco, está mostrando para você, apontando, você pede para ela, o que você quer? Pode usar suas palavras. E dê tempo para ela falar, não apresse, não corra com essa situação. I would start with teaching just names of things, like foods, toys, things the child's interested in. Learn those words first. O que ela aconselharia é você começar com palavras simples, palavras que a criança tem interesse, como exemplo, banana, às vezes é a fruta preferida, então ensina essas palavras que a criança tem interesse, que são simples, de repente o nome de um brinquedo que ela gosta, o nome da comida preferida. When you're if you have a fully verbal child, maybe 7 or 8, fully verbal, you're teaching social skills, use teachable moments. Ok, quando a criança já é mais velha, já está falando completamente, você usa esses momentos para ensinar coisas importantes do dia a dia. Okay, let's say I'm at the dining room table and I take my drink and I'm going to stir it with my finger, tell them what they should do. Use the spoon. Ok, se seu filho está na mesa e pegou o copo e está mexendo o copo com o dedo, você vira para essa criança e fala, use uma colher para mexer. The mistake people make is to scream no. What they should be doing is giving the instruction on what they should do. O importante é não gritar com a criança e falar assim, não pode fazer isso. O importante é dar a instrução, instruir o que a criança faz, instruir o que a criança precisa fazer, ao invés de já chegar e corrigir no grito. Do they have any other questions? They should have some other questions. Yes. Ela está perguntando se tem alguma questão mais que vocês querem saber. Eu só consigo ver aqui o private chat que a gente tem, então eu nem sei como que as perguntas poderiam chegar para mim, gente. Desculpa, eu não sou tão tecnológica para estar com um monte de coisa ao mesmo tempo e traduzindo a tempo. Então vocês me perdoem aí, tá? Isso está sendo uma oportunidade tão rara, eu estou tão emocionada. Mas uma pergunta que aqui agora é como que ela tem lidado com a pandemia. So, Temple, there's a good question here that came from one of our people in the backstage here. He's asking you, how are you dealing with the pandemic? What's helped me is to have a schedule. I get up in the morning, take a shower, get dressed for work. I'm working on a new book, writing assignments. I usually schedule a lot of video conferences in the afternoon. Having a schedule, that's really important. O que tem ajudado muito a Temple nessa parte da pandemia é ter um schedule, a rotina, ter tudo que ela vai fazer definido com os horários, e ela dá as palestras, ela faz as coisas online, e isso ajuda ela a lidar bem com essa situação. And what about like not being able to leave the house or going grocery shopping and stuff like that? Well, we've always been able to go grocery shopping. That's not been stopped. And then, wearing masks. Some children don't want to wear masks. One of the ways to teach them to wear masks is give them some choices. There's different kinds of masks. You need to wear one, but there's choices as to which one you pick out one you like, but you are going to have to wear one. Ok. Ela compartilhou com a gente aqui. Eu perguntei se eles deixaram de ir a supermercados, que em alguns lugares isso foi reduzido, enfim, mas ela falou que não, mas que uma dica que ela tem é que, como agora todo mundo é obrigado a usar máscara, inclusive as crianças, dê escolha para as crianças. Explique que todo mundo precisa usar, e aí quando você for, você mostra, olha, a gente precisa usar máscara, existe essa opção, qual você gostaria de usar? Well, this is a little soft one they gave out at our school, and I like it better than some of the others. Ok, ela está mostrando uma máscara. Try them. And I also recommend laundering first, just like any other clothing. Anything that goes against my skin, I want to wash it first. Ok.
Uma dica que ela deu, ela ganhou uma máscara que é bem maciazinha e tal, mas cada autista vai reagir diferente, então tenha várias opções de vários estilos, tecidos, enfim, e não esquece de lavar bem antes, como você lavaria qualquer outra roupa, né? Temple, we talked before, and you talk about something that's very important for kids to learn is the importance of money and how to deal with that. Can you share something like that? Yes. You learn money by things that can buy. When I was 8 years old, I got, this is the 50s, 50 cents in American dollars, and I could buy 5 comic books. But if I wanted an airplane that was more expensive than 50 cents, I had to save. Okay. I was learning that at 7 and 8 years old. Ela contou, numa conversa que eu tive com ela explicou sobre a importância de ensinar as crianças o valor do dinheiro e como lidar com o dinheiro. Então, quando ela era bem novinha, ela tinha uma mesada, que eram 50 centavos, e aí ela tinha que administrar esse dinheiro, e ela conseguia comprar revistinha, quadrinho, balas, algumas coisas assim, e ela desde muito cedo aprendeu a lidar com o dinheiro e a importância disso. And then if you needed something... I learned money by what it would buy. Even now, when I put gasoline in my car, I think about if I had this job, I'd have to work this many hours to fill up the car. Okay. Money has to be made not abstract, okay? Like $50, that's half a shift in a factory to fill that car. You see, that's how I understand money. Ok. A forma como ela aprendeu a administrar e entender o dinheiro foi sabendo quanto aquele tanto dinheiro consegue, o que aquele dinheiro consegue comprar. Por exemplo, até hoje o cérebro dela funciona dessa forma. Então, ela vai abastecer o tanque do carro e ela pensa, custou $50, então, para abastecer o meu carro, eu tenho que trabalhar metade do meu turno no trabalho. Então, eu trabalhando 6 horas, eu vou conseguir abastecer o tanque do meu carro para essa semana. Então, o cérebro funciona assim, de entender o quanto aquilo vai te dar. And things like candy bars and comic books and little toy airplanes, those came out of my allowance. Mother never bought comic books because she wanted me to learn the meaning of money and this idea of that I could get 5 comic books with that allowance, not 7 or 8, but 5. Okay. And that made me learn, the value of money. O que me fez aprender o valor do dinheiro logo cedo foi o que minha mãe me dava essa mesada, e coisas como revistinhas em quadrinhos, doces e outras coisas assim pequenas, minha mãe não comprava para mim, era eu que comprava, ela fala que ela ia no lugar, ela sabia, então ela tinha 50 centavos, ela sabia que ela ia conseguir comprar 5 revistinhas, então naquele mês era isso que ela conseguia comprar, ela não conseguiria comprar 7 revistinhas, ela conseguiria comprar 5, e a partir daquele momento, de todo esse ensino, ela aprendeu a como lidar e administrar o dinheiro, né? You learn money by making it, like $5 would buy in the U.S. A meal at McDonald's. You see, it's not abstract. Different amounts of money can buy different things. Não é abstrato. O que ela está querendo dizer é o seguinte: $5 consegue comprar um lanche no McDonald's. Se $5 conseguiria comprar 5 revistinhas. Enfim, você consegue, é uma coisa concreta lidar com isso. But you have to make the money not abstract. That's the important thing. Você não pode fazer com que o dinheiro seja uma coisa abstrata, ela tem que ser uma coisa concreta. Can I ask you a question about fear? How can you help a child with autism cope with fear? Okay, be specific. Give me a specific example of what he's afraid of. Maybe that's too general. I was thinking maybe afraid of going in public, afraid of going outside the house, afraid of being in school.
Okay, let's start off. We're gonna have some choices. We can do school or the grocery store. Okay, grocery stores. But you are going to go outside the house, but we're going to give you the choice of the grocery store or school. In other words, we're going to go outside, but I'm going to give you choice of those two places. Perfect. Eu perguntei para ela, gente, como você faz para lidar com a criança quando ela tem medo? Ela, por exemplo, ela não quer sair de casa, ela não quer ir para a escola, não quer sair, enfim. O que ela joga para a gente é o seguinte, sempre dê escolha para as crianças. Então, se você quer que ela faça alguma coisa, você pode escolher, olha, a gente vai ter que sair, ou a gente vai para a escola, ou a gente vai para o supermercado, o que você quer fazer? Então, existe poder nisso, da escolha para a criança. One of the reasons why I did not have this problem is from the very beginning, I was always going out, and we were going to the grocery store, we were going to school, my grandmother's house, play outside. So I didn't develop those fears. That's amazing. So you have to have them explore, right? Temple, I was texting to the people here. I think our time is up. Unfortunately, I will be talking to you here the whole day. Okay. Gente, nosso tempo com a Temple chegou ao fim. Eu acho que a gente vai disponibilizar o vídeo que a gente gravou com ela para vocês. Depois, vocês podem assistir algumas coisas ela tocou aqui. Vai ser uma entrevista bem elaborada. Enfim, então eu espero que vocês gostem depois. Okay. Thank you so much, Dr. Temple. Also need to learn working skills. Working skills, and that can start at about 11, 12 years old, maybe helping out in a little store where somebody outside the family is the boss, just helping out in a little store and learning working skills. Ela falou uma coisa muito importante, gente. Antes dela desligar, ela queria dar um recado. Não se esqueçam de colocar essas crianças para trabalhar, para elas aprenderem essas habilidades de trabalho, que seja fora de casa, que ela tem que responder para uma outra pessoa, porque isso vai ser muito importante no futuro. I think this book and some of my other books are in Portuguese. The Autistic Brain, Thinking in Pictures are in Portuguese. How many books have you written so far? I have about 15 books. Woo! I'm pretty sure that, this one right here, The Autistic Brain, it has a lot of information on sensory. I saw that in Portuguese. Ela está falando para vocês que ela tem mais de 15 livros publicados, e esse novo dela é do cérebro autista. Fala muito sobre questões sensoriais. Então, gente, vale a pena a leitura. Ela fala para vocês que é uma coisa que talvez interesse muito vocês, e está traduzido já para o português. Então, vocês conseguem em qualquer livraria aí no Brasil. Temple, I think we have our director here, Katie. Okay, well, we're going to have to go then. Thank you so much. Wait just a second. Katie, you want to say something? Diga para ela o seguinte, que em nome de toda a comunidade autista do Brasil, que nós gostamos muito dela, admiramos com todas as conquistas dela, tá bom? Por tudo que ela faz e representa para nós, que a gente está muito agradecido. We want to thank you in the name of the whole autistic community in Brazil. Thank you very much for everything you do. You are such a big inspiration to all of us. Thank you very, very much for having me. It was really wonderful to be here. Oh, thank you. Have a great day. I will. Thank you. I'm going to leave the studio now. Thank you. Olha, gente, perdão se alguma coisa não saiu. Na verdade, a gente entrevistou ela ontem, e aí ela ficou de vir hoje dar um oi para vocês. Eu acho que pra gente contar, vale a pena, né? A Grazi Gadia. Eu tô nervosa aqui. Calma, segura aí, Ana, toma uma aguinha aí. Olha, o que essa Kane já me botou para fazer, gente, nesse webinar, eu vou te falar. A vida toda eu falei que eu nunca ia fazer tradução simultânea, nem assim, paralela, nem nada. De repente eu tô aqui no raafa, no webinar para não sei quantas mil pessoas, e traduzindo a Temple Grandin. Meu pai, que emoção. Uma nova profissão aí, né, amiga? Não. É isso, né? Mas olha só, gente, a Grazi Gadia e o Dr. Gadia, com muito carinho, eles são assim, como eles são nossos padrinhos, né?
A gente troca muita ideia, conversa muito, e eles são muito experientes com o evento com o autismo, porque eles são parceiros de várias entidades, nós conversamos aqui ontem. E eu falando com a Grazi, eu disse, Grazi, quem que a gente pode e tal? E ela disse, olha, ela contou como foi um evento que trouxeram a Temple, os caminhos para fazer através do site e tudo, e nós entramos, falamos com ela, né? E ela disse para mim, Kane, fica ligado no e-mail, que ela vai mandar um e-mail. E eu ficava assim, imagina, né? Entrava na madrugada, entrava de manhã, entrava à noite para achar o e-mail dela. E quando ela devolveu o e-mail, foi ontem à tarde para nós. Falando, sim, eu quero participar. Ligue para mim imediatamente. Aí eu não falo inglês, né? Recorri para quem? Para a Ana. Disse, Ana, bora lá, vamos falar com ela agora. Então foi isso que aconteceu. Ela gravou conosco uma palestra. Na verdade, ela só ia fazer essa participação da palestra. Ficou conosco 40 minutos. Daí nós chegamos para ela e perguntamos se ela poderia vir para dar um alô. Ela disse que viria para dar um alô. E daí nós perguntamos sobre as perguntas, ela disse que não ia responder as perguntas ainda, mas que, né, que não ia estar fazendo. Mas nós pensamos, vamos antecipar, porque como ela disse que ia fazer um vídeo curto também, ficou conosco 40 minutos, se ela desse a oportunidade para a gente perguntar, a gente já fica com as perguntas certas. Se ela abrir, a gente faz, né? Então a gente não sabia com relação à questão das perguntas, né? E agora ela chegou, abriu para fazer as perguntas, mas pediu para a gente segurar o vídeo um pouquinho. Então, o problema é que a gente não ia fazer pergunta para ela, né? Por isso que eu não estava com o set de perguntas aqui. Quando ela me ligou hoje cedo, gente, ela é tão pontual, o negócio dela é muito pontual. Ela falou que ela ia estar comigo às 6 da manhã do horário dela. 3 minutos para 6, ela me liga no telefone. Imagina, gente, Temple Grandin no meu telefone. E eu aqui, bom dia, tal. Lá, então, vamos falar? Aí olha, eu sei que é pedir demais, ontem a gente já conversou 40 minutos, e hoje você ficou de dar um oi, mas eu tenho umas 2 perguntinhas pessoais, você responderia para mim? Ela, claro! E aí eu falei 2, de repente ela, você tem mais perguntas? E aí, gente, vocês que foram lá na enquete, colocaram perguntas, 1000 perdões, porque... enfim, saiu aí do controle, o tempo é curto. A gente tem outros palestrantes também, mas assim, é a primeira de muitas que a gente vai tentar trazer e tudo, né? Só lembrando que nós recebemos o contato e já tem gente perguntando, passa o contato da Tempo. Gente, a gente não pode passar nem dela, nem de nenhum outros palestrantes por questões éticas, né? A gente faz o convite com eles, a gente tem essa parceria com eles, né? Mas é questões, assim, de contato de palestra, né? Nós não temos como, de repente, estar passando para você fazer uma consulta ou isso. A gente pode indicar o site onde você... Gente, eu vou ter que sair. Ó quem tá me ligando! Então tá bom, gente.